Bom dia a todos. Estamos iniciando daqui a alguns instantes. Estamos testando o áudio. Por favor, aqueles que estão já ao vivo, compartilhem e nos escrevam nos comentários como é que está o áudio, se está funcionando bem. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Mais uma vez, bom dia a todos. Nós estamos próximos de concluir esta série de meditações sobre o combate espiritual. Hoje é a antepenúltima, amanhã a penúltima e sexta-feira a última meditação desta série. E ao longo destas meditações, nós podemos percorrer todos os capítulos deste livro e, claro, nos seus aspectos mais essenciais, que não substitui a leitura do livro para aqueles que o desejarem. Inclusive, fui informado ontem, pelo Ailton, que é membro aqui da nossa comunidade, que existem 58 exemplares deles disponíveis. Essa edição estava esgotada, parece que foi feita uma nova edição e existem esses exemplares disponíveis que podem também ser solicitados por cada um que desejar. O preço de capa dele é R$20, então eu digo que é um excelente investimento aí na sua vida espiritual, ter ele na sua biblioteca. Muito bem, estamos meditando então acerca das armas necessárias para empreendermos o combate pela nossa santificação. Hoje nós falaremos de uma arma, ou melhor, uma proteção, que é um escudo espiritual e também um remédio para curar as feridas que sofremos durante o combate. Este escudo é a contrição perfeita e o exame de consciência. Estes representam, esses dois, o exame de consciência e a contrição perfeita ou arrependimento dos pecados, representam os principais atos do penitente que deseja receber o perdão de Deus no sacramento da penitência ou reconciliação. Aquele que deseja se reconciliar com Deus, ele deve
realizar algumas ações, alguns atos, alguns deles internos, outros externos, né? Então os atos do penitente são 5. O penitente deve examinar a sua consciência para à luz da palavra de Deus e da doutrina, para saber identificar e claramente os seus pecados. Ele deve, com este exame e com outros meios, alcançar o arrependimento dos seus pecados, ou chamado de contrição. Depois nós vamos explicar o que é a contrição. Arrependido dos seus pecados, ele deve fazer um firme propósito de nunca mais cometê-los no futuro. Propósito de emenda, de mudança de vida e de conversão. Depois ele deve fazer algumas ações externas. Todas essas 3 primeiras são internas, no âmbito da consciência da pessoa. Aí existem dois atos externos. O primeiro é a confissão dos pecados ou acusação dos pecados graves diante do ministro, que é o sacerdote ou o bispo. O sacramento da reconciliação só pode ser alcançado ordinariamente com a confissão presencial do penitente ao confessor. E o 5º ato é a satisfação ou o cumprimento da penitência. Então, dentre esses 5 atos do penitente, os 2 principais são os 2 primeiros: o exame de consciência e a contrição do coração. Falemos em primeiro lugar da contrição do coração. E para podermos chegar à meditação acerca da contrição perfeita, que é muito importante, porque é no momento da contrição perfeita, ou arrependimento sincero e profundo dos meus pecados, que eu alcanço o perdão de Deus. Meditemos inicialmente sobre a contrição. O que é contrição? Contrição, ela é o primeiro e mais importante ato do penitente. Consiste numa dor da alma e a detestação do pecado cometido, com uma resolução de não mais pecar no futuro e também com o propósito de se confessar. Esta definição foi dada pelo Concílio de Trento. E nesta definição nós vemos os principais elementos da contrição. Primeiro, que ela é uma dor, é uma tristeza que nasce do coração do homem que sabe que ofendeu a Deus. Enquanto dor da alma, portanto, ela é uma espécie de tristeza que sentimos em nossa alma. Não é uma tristeza simplesmente sentimental, é uma dor da consciência, é uma dor moral, é um incômodo, como que dizendo para si mesmo: eu não deveria ter feito isso. Esta dor da alma, chamada contrição, né, de fato demonstra claramente que o que Deus espera
é que o pecador se arrependa, volte para Ele e viva. E, portanto, esse é o passo decisivo. Ninguém alcança o perdão de Deus sem estar contrito dos seus pecados, né? Mas além de sentir a dor da alma, é preciso também, junto, sentir a detestação do pecado, que é um sentimento de repulsa, de abominação e de rejeição aos pecados. Porque isso será a força que atuará para que eu não os volte a cometer. Então essa inimizade com o pecado, essa detestação do pecado, esse ódio ao pecado é muito importante. Lembrava a vocês quando eu falava que as paixões não são nem boas nem ruins. As paixões, elas são o que são. São reações, energias que se manifestam através do sentimento. Claramente, não seria nada difícil de compreender que, de fato, pode odiar ninguém, a não ser o pecado, a não ser o demônio, a não ser aquilo que ofende a Deus. Então, essa reação da paixão, que se manifesta esse caráter irracível de repulsa daquilo que me afasta de Deus, pode claramente ser qualificado como ódio, né? O ódio ao pecado. Queridos irmãos, então, essa é a detestação do pecado que é necessário, junto com a contrição. Dizer-me arrependido dos meus pecados, mas não disposto a me emendar, ou a fazer todo o esforço, ou a fazer o propósito de não os cometer novamente, seria um auto-engano da nossa parte. Por quê? Porque Deus é eterno. Mas por que, padre? Que uma coisa tem a ver com a outra? Isso é óbvio. Porque, sendo Deus eterno, os nossos pecados futuros, Deus já os sabe, Deus já os conhece, e Deus sonda os nossos corações. Se nós não estivermos verdadeiramente decididos e resolutos de não lutar para não mais cometer aquele pecado, nós estaríamos invalidando o perdão sacramental, porque não haveria a intenção daquele que se diz arrependido de manter-se neste desejo de arrependimento daqui para diante. Então, queridos irmãos, significa isso. É claro que pode ser, e muitas vezes acontece, principalmente no início do combate espiritual, que algumas vezes, por conta de algum pecado com o qual eu estou ainda muito apegado, eu tenha reincidência nesse pecado e tenha que pedir perdão uma, duas, tantas vezes se for necessário. Mas o propósito sempre deve existir de pedir a graça de não mais os cometer. A contrição, ela pode ter duas manifestações.
uma perfeita e outra imperfeita. A contrição, que nós chamamos a contrição perfeita, é quando a contrição, essa dor da alma, nasce do amor de Deus. É o arrependimento de amor. Esta contrição é perfeita porque eu sei que Deus, ao me amar, eu me arrependo de não ter correspondido ao seu amor. E por isso é que eu me arrependo de ter ofendido aquele que me ama, aquele que quer o melhor para mim. Essa é a contrição perfeita. É a dor de quem sabe que aquele que foi ofendido e magoado me amava, me ama e sempre me amará. Esta contrição perfeita perdoa os pecados veniais no momento da contrição e também pode perdoar os pecados mortais, desde que, aqui sempre tem uma condição, né? Desde que haja e se inclua uma firme resolução daquele que está perfeitamente contrito de recorrer, quando possível, à confissão sacramental. Isso está no Catecismo da Igreja Católica, número 1452, inclusive o Papa Francisco, ele recordou essa doutrina da Igreja, que quando por alguma razão, e não só por essa que nós estamos tendo nesse momento, mas por alguma razão, eu me vejo impossibilitado e de imediatamente ir ao confessor, de encontrar o confessor para receber o perdão sacramental e acusar-me dos meus pecados, eu não devo ficar com a minha mente aflita e cativa do pecado, mas eu posso estar ao meu alcance arrepender-me por amor, ou seja, uma contrição perfeita, que é fruto da graça, da ação da graça de Deus na alma, a ação de regeneração, né? Então é uma graça que é dada em vista da recuperação da vida da alma, porque a alma está morta pelo pecado mortal, mas em vista da recuperação desta alma, da graça santificante a esta alma, então o Senhor lhe concede a graça do arrependimento sincero, da contrição perfeita, da dor da alma por ter desprezado o amor de Deus. No momento em que a pessoa ela alcança esse verdadeiro arrependimento dos seus pecados, naquele momento ele pode se dirigir diretamente a Deus, dizendo: Senhor, eu lhe peço perdão de todo o meu coração. Realiza um ato de contrição e um pedido de perdão a Deus, que naquele momento, uma vez que você tem a resolução sincera de ir confessar na primeira oportunidade que você tiver, você já recebe o perdão de Deus para aquela situação de impossibilidade de recorrer ao confessor. Isso não quer dizer que eu posso livremente retardar a ida ao confessor, de confessar-me com frequência, ou retardar e dizer que a confissão não é necessária, que eu posso pedir perdão a Deus diretamente. Esses erros foram condenados pelo Concílio de Trento, que esse era um dos erros da Reforma Protestante, né? E o outro erro, que é a face oposta, também foi condenada pelo próprio concílio,
dizer de que não é possível alcançar, a não ser pela confissão dos pecados, o perdão no momento do arrependimento, também foi condenado. Então, a igreja, ela nos ensina aquilo que nosso Senhor e deixou muito bem descrito no Evangelho. Deus não quer a morte do pecador, mas que ele se converta e viva, né? Portanto, queridos irmãos, é fundamental nós conhecermos a doutrina sobre a contrição perfeita, que é um meio que nós estamos agora tendo que acessar para poder receber a graça da reconciliação, mesmo nesse momento não podendo acessar com muita facilidade ao sacerdote para receber o perdão dos seus pecados, porque a confissão só pode ser feita presencialmente, né? E não virtualmente. Uma pessoa me perguntou se ela poderia fazer uma vídeo chamada e eu ouvir os pecados dela e dar-lhe absolvição. Eu disse que isso não é permitido, porque somente a confissão presencial, individual, pode ser validamente dada a absolvição do pecado. A contrição, além de esta forma mais perfeita, essa forma perfeita de contrição, melhor dizendo, também pode chamar-se imperfeita, que é a contrição de atrição. O que é a atrição? A atrição é o arrependimento, porém ainda não por amor de Deus, mas por temor de Deus, né? Por exemplo, aquela pessoa que se confessa porque ela tem medo de ir para o inferno, de se condenar. Então, ela sabe ela sabe na sua consciência, informada pela fé e pela razão, que aquilo que ela cometeu ofendeu a Deus. E se ofendeu a Deus, apesar dela não sentir a dor perfeitamente por causa do amor de Deus ofendido, ela sabe que ela causou algo que pode lhe ser causa de sua condenação. Portanto, a atrição, ela é uma dor, porém é uma dor ainda muito inicial, imperfeita, né? Porém, a atrição, ela precisa ser sobrenatural, ou seja, é preciso ser um dom de Deus, que nasce, né, a partir da graça de Deus, né? Portanto, essa atrição nasce da consideração do peso do pecado enquanto ofensa a Deus e do temor da condenação eterna. Seria como que um abalo da consciência, e é o início do arrependimento. Nós não podemos nos contentar de nos arrependermos por atrição. Ele deveria ser um estágio inicial do nosso arrependimento e continuarmos lutando até alcançar o arrependimento de contrição perfeita, né? A perfeita contrição. A atrição, para saber aos fiéis, ela é suficiente para receber validamente o sacramento da confissão. Quando uma pessoa ela está arrependida, mesmo que não seja por amor a Deus, profundamente arrependida, mas está arrependida por temor da condenação ou por uma consideração do peso do pecado, porque assim diz a Sagrada Escritura, a doutrina e a tradição
e o magistério da igreja, seria suficiente para que o sacerdote possa dar validamente a absolvição dos pecados. Este arrependimento ainda, porém, é pouco fervoroso, tem pouco amor, né, envolvido nesse arrependimento. É muito importante nós pedirmos sempre a Deus a graça da contrição perfeita. Agora, o exame de consciência. O exame de consciência, ele é o meio para se alcançar o arrependimento e a contrição perfeita. Em que consiste o exame de consciência? Ele significa considerar e meditar à luz da palavra de Deus, à luz dos ensinamentos da igreja, ensinamentos morais da igreja, adquirirmos uma sincera e humilde meditação acerca do estado da nossa alma. Então, o exame de consciência deve ser feito com máxima sinceridade e humildade, com um ânimo sereno e imparcial, evitando dois extremos. Primeiro, querer justificar nossos defeitos, que normalmente será manifestação da nossa soberba, do nosso orgulho. E sem escrúpulos exagerados em ver pecado grave em tudo, que também será uma manifestação da nossa soberba espiritual. O tempo necessário para o exame de consciência pode variar, principalmente dependendo da nossa frequência à confissão e o grau de perfeição da qual a alma se encontra. Mas é certo que nós devemos fazer o exame de consciência todos os dias, principalmente à noite, antes de dormir. Aquele que diariamente faz o exame de consciência, ele mantém sempre viva a chama do amor de Deus dentro do seu coração. Qual é o propósito do exame de consciência diário? Gerar a contrição, gerar o arrependimento, gerar o propósito de abandonar o pecado, arrancar o mal pela raiz, não deixar o mal crescer dentro de nós. Portanto, o exame diário é algo muito importante, é um escudo no combate, né? É como que a recuperação que nós precisamos ter sempre nesta luta. Não descuidemos desse importante ato de proteção. Nunca saiamos ao combate sem esta proteção. Nunca terminemos um dia sem que, na presença de Deus, nós façamos o nosso exame de consciência. E durante o exame de consciência é necessário que a gente possa anotar, claro que num caderninho que só fique em seu poder, né? Que não seja conhecido das outras pessoas. Você deve anotar, se necessário, os pecados que devo confessar na próxima confissão. Quem faz o exame de consciência diário terá muito mais facilidade de se preparar para a confissão, porque ele já vai à confissão com objetividade, sabendo o que vai confessar, quando foi que cometeu aquele pecado,
quantas vezes, em que circunstância aquele pecado foi cometido. Então, o exame de consciência diário, ele tem essa intenção de gerar a contrição e suprimir da alma a inquietude e a perturbação. Por quê? Se eu não coloco nas mãos de Deus diariamente o meu pedido de perdão e a minha contrição, a minha alma, ela será perturbada pelo remorso. Também deve se recordar, durante o seu exame, né, três coisas. Considerar três coisas. Primeiro, as faltas cometidas naquele dia. Que pecados eu cometi ao longo desse dia. Depois, ainda dentro desta consideração das faltas, quais foram as causas que motivaram esses pecados? O que levou a cometê-los? Né? Onde foi que eu errei o caminho que chegou nesta ofensa? Né? E qual é o meu ânimo de combatê-las e de abandonar este pecado? Né? Qual é a minha prontidão de me levantar, né, da queda? Isso é a primeira coisa, acerca da consideração das faltas cometidas. Uma segunda coisa que eu devo considerar no meu exame de consciência é as vitórias e as boas obras que eu realizei nesse dia, que devem conduzir para a ação de graças, pois Deus é o autor de todo o bem. Então eu tenho que, neste momento do exame de consciência, também agradecer o auxílio que Deus me deu para praticar o bem, para alcançar algumas vitórias, porque nem tudo é derrota no combate espiritual, né? Então, você agradece, você dá graças, diz: obrigado, Senhor, por ter me socorrido, por ter me ajudado, por me conceder a graça de realizar estas boas obras. Tudo te agradeço, a ti todo louvor e toda honra. A terceira coisa importante a fazer no exame de consciência é pedir ajuda, é pedir graça para melhorar. Então, fazer um propósito e pedir que Deus nos dê a graça de cumprir aquele propósito. Né? Uma vez que eu sei as faltas que cometi, que eu agradeci o bem que realizei, né? Pedi perdão do mal que eu pratiquei, eu agora me proponho a não cometê-lo mais e a praticar mais boas obras. Por isso eu peço a graça de Deus e a ajuda, né? 3 ações, 3 atitudes no exame de consciência: perdão, agradecimento e pedido de ajuda. Este era era o modo de fazer o exame de consciência do beato Álvaro Del Portillo, Dom Álvaro Del Portillo, primeiro sucessor de São José Maria, e que foi beatificado alguns anos atrás, e ele fazia o exame de consciência com estas 3 palavras: perdão, obrigado, ajuda-me mais, né? Em castelhano, perdão, gracias, ajuda-me mais. Pedimos então hoje a intercessão, né, de Dom Álvaro, do beato Álvaro Del Portillo, que nos ajude a termos cada dia mais o desejo de um verdadeiro e sincero arrependimento e o propósito de abandonar a vida de pecado.
E ao final eu convido a você a rezar o ato de contrição. Voltados para o Senhor, rezemos juntos. Senhor meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por serdes vós quem sois, sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, de todo o meu coração, de vos ter ofendido. Pesa-me também de ter perdido o céu e merecido o inferno. Proponho-me firmemente, ajudado com o auxílio da vossa divina graça, emendar-me e nunca mais vos tornar a ofender. Espero alcançar o perdão de minhas culpas, pela vossa infinita misericórdia. Amém. Hoje eu pretendo fazer uma live acerca da Semana Santa. Então, logo mais, às 19 horas, através desse mesmo canal do Facebook, né, da minha página no Facebook, e depois essa live será publicada também no nosso canal do YouTube da Paróquia São José. Então acompanhe comigo, né? Hoje nós vamos falar, né, como será a modalidade da Semana Santa, os horários, as celebrações, de como acontecerão, e convido a você a participar dessa live ao vivo às 19 horas, hoje, dia 1º de abril, quarta-feira. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos.